Em meio à escuridão da tristeza, Pedro encontrou a luz que tanto precisava através da amizade, fé e pequenas mudanças diárias. Descubra como essa jornada de superação pode inspirar a sua vida. Meus amigos, bem-vindos ao canal História de Fé. Na pequena fazenda do Sr. Rodrigues havia diferentes trabalhadores que viviam em harmonia. Entre eles estava Pedro, um senhor aparentemente triste e desanimado. Enquanto todos os outros trabalhadores aproveitavam a vida na fazenda, Pedro passava seus dias cabisbaixo e sem ânimo para participar das atividades. Parecia que algo o afligia profundamente, e ele se isolava em sua tristeza. Enquanto Pedro observava os outros com suas risadas e brincadeiras, ele não conseguia encontrar forças em si mesmo para se juntar a eles. Sua tristeza era tão constante que ele se sentia como um peso no meio de toda aquela alegria. Ele mal comia, não tinha energia para levantar-se e se via em um estado de total desânimo. Ficava lá, deitado em seu cantinho, olhando para o céu, perguntando silenciosamente a Deus por que lhe faltava a força para se levantar. Parecia que seu corpo não respondia mais aos seus comandos. Era como viver em um buraco escuro, onde o único som que ouvia era sua própria respiração. E assim Pedro seguia seus dias, sem banhos, sem conversas com os colegas. Sua tristeza era tanta que parecia sufocante. Então, em um momento de profunda melancolia, Pedro se perguntou abertamente a Deus por que se sentia tão abandonado, porque parecia que não havia mais amor para ele nessa vida. Sentia tanto medo de viver, que pensar em partir parecia a única solução. Mas mesmo com toda sua angústia, o destino ainda lhe reservava surpresas e lições valiosas. Numa noite especialmente difícil, Pedro estava em seu cantinho, sentindo-se mais solitário do que nunca. Seus pensamentos eram cada vez mais sombrios, e ele não via saída para a angústia que o consumia. Foi então que Amélia, uma colega de trabalho e amiga de longa data, notou que algo estava errado. Preocupada, ela se aproximou de Pedro e, com voz suave, lhe perguntou o que estava acontecendo. Pedro, inicialmente relutante, acabou desabafando com Amélia sobre a tristeza que sentia e como estava desesperado para encontrar algum sentido em sua vida. Amélia o ouviu com atenção e carinho, sem julgamentos. Ela sabia que, às vezes, o simples ato de compartilhar nossos sentimentos pode aliviar um pouco da carga que carregamos. Com uma voz cheia de ternura e sabedoria, Amélia sugeriu que Pedro tentasse falar com Deus. Ela acreditava que contar a ele seus sentimentos e pedir orientação poderia trazer algum alívio à sua alma perturbada. Mais do que isso, Amélia recomendou que Pedro buscasse ajuda para entender seus sentimentos e encontrar maneiras de superá-los. Pedro, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, disse Amélia. O Sr. Eduardo é um conselheiro muito respeitado por aqui. Ele tem muitas histórias e conselhos valiosos. Acho que conversar com ele pode te fazer bem. Pedro, ainda hesitante, concordou em procurar ajuda, sentindo-se um pouco esperançoso pela primeira vez em muito tempo. Com o apoio e a amizade de Amélia, Pedro decidiu que estava na hora de buscar uma nova forma de enxergar a vida. Ele sabia que não seria fácil, mas também percebeu que não precisava enfrentar tudo sozinho. E assim, um novo caminho começava a se desenhar perante seus olhos. Um caminho que Pedro estava disposto a trilhar, com fé e esperança. Cheio de expectativas, Pedro procurou pelo Sr. Eduardo, o conselheiro experiente da fazenda. Ao encontrá-lo, Pedro viu nos olhos do Sr. Eduardo um brilho de compreensão e empatia. O conselheiro acolheu Pedro calorosamente, oferecendo-lhe um lugar para conversar e expor suas preocupações. Durante horas, Pedro compartilhou sua jornada de tristeza e desânimo. O Sr. Eduardo ouviu atentamente sem interrompê-lo. Então, após absorver todas as palavras e emoções de Pedro, o conselheiro falou com sabedoria e serenidade. Pedro, entendo a dor que você sente e a difícil jornada que está vivendo, disse o Sr. Eduardo. Sei que cada passo parece pesado e desesperançoso, mas acredite, você não está sozinho. O conselheiro compartilhou suas próprias experiências de superação, como encontrou força dentro de si mesmo para enfrentar os desafios da vida. Ele encorajou Pedro a fazer pequenas mudanças em sua rotina diária e a buscar atividades que trouxessem alegria e propósito. Às vezes, Pedro, a felicidade não é um destino final, mas sim uma jornada que devemos trilhar, explicou o Sr. Eduardo. É importante encontrar pequenos momentos de alegria e gratidão todos os dias, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Animado com as palavras de sabedoria do Sr. Eduardo,
Pedro começou a implementar essas pequenas mudanças em sua vida. Ele começou a prestar atenção às pequenas coisas que antes passavam despercebidas, como o calor do sol em seu rosto ou o barulho das folhas ao vento. Ele fez amizade com outros trabalhadores da fazenda, participando ativamente das conversas e atividades. À medida que os dias passavam, Pedro começou a redescobrir a beleza do mundo ao seu redor e a encontrar alegria nas coisas mais simples. Ele percebeu que a tristeza não o definia, mas sim a força que encontrava dentro de si mesmo para enfrentar seus próprios demônios. A história de Pedro ainda estava longe de terminar, mas ele havia dado o primeiro passo em direção a uma vida cheia de esperança e renovação. Cada dia, ele se aproximava um pouco mais da felicidade plena, lembrando-se das palavras do Sr. Eduardo. A jornada para a felicidade começa com um único passo corajoso, e Pedro estava determinado a continuar caminhando, sabendo que encontraria significado e alegria ao longo do caminho. Os pequenos passos dados por Pedro começaram a se transformar em grandes mudanças em sua vida. Seus colegas da fazenda notaram a transformação e foram se aproximando de Pedro, oferecendo-lhe apoio e amizade genuína. Amélia, sempre presente e preocupada, ficou particularmente feliz ao ver Pedro se reerguendo. Certo dia, Pedro foi convidado por João, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda, para assistir a uma roda de cantoria e poesia que acontecia sob um grande carvalho ao entardecer. Aceitando o convite, Pedro se juntou ao grupo. Sentiu uma atmosfera mágica, os versos e melodias penetrando em sua alma e trazendo-lhe uma sensação de paz e pertencimento que ele há muito tempo não experimentava. Incentivado por João, Pedro tomou coragem e, hesitante no início, começou a compartilhar seus próprios pensamentos e sentimentos através de simples poemas que escrevia em seus momentos de introspecção. Suas palavras, embora tímidas, ressoavam profundamente com os demais. Ao se expressar, Pedro percebeu que a dor que sentia começava a se dissipar. Um dia, enquanto caminhava pela fazenda, Pedro encontrou uma pequena planta quase murcha à beira do caminho. Ele se ajoelhou, cavou a terra ao redor e a levou para perto de sua cabana, cuidando dela com carinho e atenção. À medida que a planta recuperava seu vigor, Pedro sentia que algo dentro dele também estava florescendo. O Sr. Eduardo, ao ver a dedicação de Pedro à pequena planta, disse-lhe: "Vê, Pedro, assim como essa planta, você tem a capacidade de se renovar. Basta cuidar de si mesmo com a mesma dedicação e amor." Com o tempo, Pedro se reconectou com sua fé, encontrando conforto nas orações. Ele passou a frequentar os encontros espirituais da fazenda, onde, através de trocas profundas e momentos de reflexão, sentia-se mais próximo de Deus e de si mesmo. A cada dia, Pedro se tornava uma versão mais forte e resiliente de si mesmo. Ele finalmente entendeu que sua jornada era sobre encontrar a beleza e a força nos desafios, e que, mesmo nas noites mais escuras, sempre haveria uma estrela guia para iluminar seu caminho. Aquela fazenda, antes um lugar de tristeza, tornou-se um símbolo de renascimento para Pedro. Com a força da amizade, da fé e do amor por cada pequeno detalhe, ele soube que, independentemente do que viesse, ele nunca mais estaria sozinho em sua jornada. Gosta de histórias inspiradoras? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa de uma mensagem de esperança. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.